Pensem na casa dos avós, num dia muito específico do ano. Aquela memória bem clássica, né? Nossa, muito clássica. A televisão permanentemente desligada, as vassouras tipo escondidas lá no fundo do quintal, porque varrer o chão era terminantemente proibido. E ficava aquele silêncio denso, sabe? Um negócio pesando no ar mesmo. Exatamente. E na mesa, invariavelmente, um prato simples com peixe. Qualquer risada um pouco mais alta já era repreendida com aquele olhar severo. Pois é. Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um Leitura do Dia, o nosso espaço aqui no YouTube e no Spotify. É aqui que a gente se dedica a descomplicar essas grandes narrativas que moldam a nossa cultura. E hoje o tema é forte. Muito forte. O nosso mergulho profundo de hoje nas fontes é justamente sobre essa memória universal que, bom, tanta gente compartilha, que é a Sexta-feira Santa. O nosso objetivo hoje é entender a engenharia, digamos assim, por trás desse luto. O que alimenta essas regras, esse cardápio rigoroso e, principalmente, como que uma série de eventos lá no Oriente Médio Antigo se transformou em medos noturnos e costumes aqui no interior do Brasil. O que é fascinante analisar aqui é que não estamos lidando apenas com uma data no calendário, sabe? Ou um simples feriado prolongado. Tem algo maior aí. Muito maior. Existe uma arquitetura monumental sustentando tudo isso. Quando a gente olha para as fontes históricas e sociológicas, a gente vê uma mistura brilhante de política antiga, uma pedagogia visual extremamente sofisticada e até um mecanismo de controle social através do folclore. Caramba! Sim, e todas essas engrenagens trabalharam juntas ao longo dos séculos para ditar, o que populações inteiras comem, como processam o luto e, incrivelmente, do que elas têm medo na calada da noite. Olha, para a gente começar a desmontar essa arquitetura toda, a gente precisa organizar a linha do tempo. Com certeza. Porque a história da Sexta-feira Famosa, paradoxalmente, não começa na sexta-feira. Tudo ganha tração, na verdade, na madrugada de quinta. O que o nosso material de origem diz sobre o clima lá em Jerusalém, naquelas horas antes da prisão? O cenário é de uma tensão psicológica extrema. A narrativa nos leva lá para o Jardim das Oliveiras, logo depois da última ceia. Aquele momento de isolamento, né? Exato. É o momento em que a figura central, Jesus, se isola. O relato descreve uma angústia muito profunda, uma antecipação visceral da tortura física. E aí o que acontece em seguida é uma ruptura completa dessa quietude. Que é a traição. Isso. Temos a traição e a prisão, o que acaba desencadeando um trânsito meio caótico e totalmente ilegal pelas ruas da cidade no meio da madrugada. Eu sempre me perguntei sobre essa pressa toda. Tem um desespero ali. Um desespero evidente das autoridades para arrastar ele de um lado para o outro. Passa por Anás, Caifás, depois é empurrado para Pôncio Pilatos, vai para o rei Herodes, volta para Pilatos. É uma maratona, né? Pois é. Por que fazer um julgamento nas sombras, sabe, na calada da noite, em vez de um processo público normal durante o dia? A resposta está totalmente no calendário e na política daquela época. Jerusalém era um barril de pólvora naquele exato momento. A cidade estava fervilhando, lotada mesmo, porque estava às vésperas da festa de Pessach, a Páscoa judaica. Entendi, então tinha muita gente de fora. Muita gente. A população normal da cidade multiplicava de tamanho. Eram peregrinos chegando de todas as partes para celebrar aquela libertação histórica da escravidão no Egito. E os romanos deviam estar odiando isso. Totalmente. As autoridades romanas estavam em alerta máximo para qualquer motim ou rebelião. E a liderança religiosa local sabia que prender uma figura super popular, à luz do dia, diante de uma multidão ali inflamada pelo fervor religioso, ia dar ruim. Ia ser um desastre absoluto. O objetivo deles era oficializar uma condenação e executar a sentença antes que a cidade inteira acordasse e percebesse, o que estava acontecendo. Nossa, faz todo sentido estratégico. E essa conexão com a Páscoa judaica não é só uma coincidência de calendário, certo? A narrativa cristã parece que se apropria propositalmente de toda a simbologia dessa festa para, explicar o próprio evento que estava rolando. Sem dúvida nenhuma. A regra de ouro do Pessach original era o sacrifício de um cordeiro puro. Segundo a tradição antiga, o sangue desse cordeiro marcava as portas dos hebreus lá no Egito. Para o anjo da morte passar direto. Exatamente, para o anjo da morte passar direto por aquelas casas.
a teologia cristã pega esse simbolismo e, bom, eleva uma escala cósmica. Jesus deixa de ser apresentado apenas como um mestre ou profeta e passa a ser rotulado como a nova aliança, o cordeiro definitivo, sabe? A ideia proposta é que se o cordeiro do Egito livrava as pessoas de um faraó humano, esse novo sacrifício teria o poder de libertar a humanidade inteira de cativeiros maiores, a mortalidade, a falha moral ou o pecado em si. Espera, eu preciso pausar aqui e fazer um pouco o papel de advogado do diabo para quem nos ouve. Vamos lá. Se a mensagem central que estava sendo pregada ali era sobre um divino amoroso, cheio de compaixão, por que a narrativa exige um sacrifício tão violento, tão sangrento, sabe? Isso sempre soou um pouco contraditório. Se o objetivo final é o perdão, por que não simplesmente declarar a dívida perdoada, sem toda essa carnificina? Olha, essa é a grande questão que os teólogos antigos precisaram resolver. Se a gente olhar para a lógica econômica e jurídica daquela antiguidade, o sacrifício não era apenas uma sede de sangue gratuita. Era a forma como se equilibrava a balança da justiça. Tá uma transação. Exato. A premissa teológica aqui é que a ofensa da humanidade contra a divindade era infinita porque rompia a própria ordem da criação. Dentro daquela mentalidade antiga, uma dívida infinita exige um pagamento infinito. Caramba. Um ser humano comum, por mais ético e correto que fosse, jamais teria, fundos morais suficientes para quitar essa conta. Então a lógica é que o pagamento só poderia ser feito por alguém que não tivesse essa dívida em primeiro lugar. Precisamente. O argumento que as fontes trazem é que apenas alguém que fosse simultaneamente humano, para poder representar a humanidade, certo, e divino, para que o sacrifício tivesse um valor infinito. Só alguém assim poderia equilibrar a balança. Quando a gente entende essa mecânica de justiça da época, percebemos que a narrativa não está apenas contando a história de uma execução romana. Está anunciando uma revolução no próprio conceito de religião. Muda a regra do jogo. Muda tudo. Todos os sacrifícios antigos, de animais, de colheitas, eles perdem imediatamente o sentido. É como se o botão de reset cósmico tivesse sido apertado. Uau. Bom, a teologia do Cordeiro resolve a questão nos livros, nas discussões ali intelectuais. Mas isso cria um problema prático imenso. E é aqui que eu acho essa história genial. Por quê? Como que a igreja medieval, lidando com uma população majoritariamente analfabeta na Europa, como eles conseguiram fazer com que camponeses comuns sentissem a dor visceral de um julgamento que aconteceu no Oriente Médio séculos antes? Porque é muito abstrato dizer apenas a dívida foi paga. É exatamente nesse vácuo que surge a necessidade da via sacra, que a gente pode classificar como um dos mecanismos mais eficientes de empatia compassiva já criados na história. Uma tecnologia visual, né? Isso, a igreja precisava de uma tecnologia visual. Originalmente, os peregrinos iam até Jerusalém e caminhavam fisicamente pelas ruas poeirentas, refazendo os passos da condenação até a colina da execução. Mas com o tempo, especialmente por causa de conflitos pesados como as cruzadas, viajar para lá se tornou impossível ou muito, muito perigoso para a grande maioria das pessoas. Aí é aquela coisa, se o povo não pode ir até Jerusalém, eles trazem Jerusalém até o povo. Isso mesmo. A estratégia foi fatiar o percurso inteiro em 14 momentos críticos. As famosas 14 estações. Exato, as 14 estações. E replicar isso através de pinturas, mosaicos, esculturas de madeira nas paredes de absolutamente todas as paróquias da Europa e depois do mundo inteiro. Funcionava como uma espécie de narrativa em quadrinhos tridimensional para pessoas que não sabiam ler. O fiel caminhava ali de quadro em quadro e o próprio corpo físico dele participava da narrativa. E o que mais me chama a atenção nessa sequência de imagens é como ela foge do arquétipo clássico do herói que a gente está acostumado. A Via Sacra não é sobre alguém invencível, sabe? Suportando a dor com um sorriso no rosto. É sobre colapso físico e psicológico total. Com certeza, é cru. Eu gosto de usar uma analogia de que cada uma dessas esculturas na parede funciona como um espelho. Por exemplo, a primeira estação mostra a condenação por um tribunal totalmente corrupto.
Quem olha para isso enxerga os sistemas falhos e as injustiças da sua própria época. E depois a gente tem a estação do encontro com a mãe. A quarta estação. É um detalhe psicológico simplesmente devastador. Devastador, porque é o choque entre uma mãe completamente impotente, forçada a assistir à tortura pública do próprio filho, e o filho que não tem meios físicos de poupá-la desse trauma. É o nível mais primitivo da dor humana, né? Sem dúvida. E aí tem as quedas também. A narrativa faz questão de mostrar Jesus caindo no chão, esmagado pela madeira, não apenas uma, mas 3 vezes. O corpo desiste ali. O músculo rasga. E essa insistência na fragilidade humaniza a figura divina de uma forma muito radical. A mensagem visual ali é clara, sabe? O cansaço extremo, a humilhação pública e o colapso físico fazem parte irrevogável da experiência humana. E a divindade escolheu não apenas observar isso de longe, do céu, mas descer ao nível mais baixo da terra e sofrer a mesma gravidade. E isso gerava uma conexão emocional inquebrável com o camponês europeu, né? Que também vivia uma vida de trabalho exaustivo, de muito sofrimento físico. Exatamente. E no meio desse colapso todo, a Via Sacra coloca personagens periféricos que reforçam essa ideia do espelho que você mencionou. Tipo Simão. Isso a gente vê Simão de Cirene, que era um homem comum voltando do trabalho e é forçado pelos soldados a ajudar a carregar a cruz. Ou a história de Verônica, uma mulher que rompe o cordão de isolamento militar para enxugar o rosto ensanguentado do condenado. Nossa, a genialidade tática disso é absurda. Porque quem tá ali rezando é meio que convidado a se perguntar interiormente, né? Eu sou a pessoa que ajuda a carregar o peso do outro? Eu tenho essa coragem da compaixão num ambiente dominado pela violência? É muito profundo. E existe uma inversão ética belíssima na 8ª estação que complementa todo esse raciocínio. Jesus, a poucos metros da própria execução, já no limite da hemorragia e da dor, ele para o trajeto para consolar um grupo de mulheres de Jerusalém que choravam por ele. Caramba, ele para consolar. Sim, é o ápice da doação absoluta. É colocar o sofrimento emocional de quem está do lado acima da própria agonia física extrema. Uma jornada que só termina lá na escuridão claustrofóbica da 14ª estação, com o sepulcro de pedra sendo selado. Então o luto se concretiza ali visualmente na parede da paróquia. Mas como toda essa imersão de empatia reflete na logística da própria igreja nesse dia específico? Porque o ambiente sofre uma alteração bem dramática, né? Muda, a ponto de gerar quase uma privação sensorial nas pessoas. A Sexta-feira Santa possui uma exclusividade absoluta. É o único dia do ano em que a igreja, em nenhum lugar do planeta, celebra a missa. Nenhuma. Nenhuma. Não há consagração. É um vácuo criado totalmente de propósito. Os altares são completamente desnudados, as toalhas são retiradas, qualquer enfeite é removido. Os sinos das torres, que normalmente marcavam o ritmo da vida nas cidades antigas, eles são amarrados e silenciados. Fica mudo. Mudo. Qualquer instrumento musical é banido. É tipo um design de ambiente feito para causar desconforto mesmo. Cada pessoa entra no lugar que deveria ser o refúgio seguro e encontra um espaço vazio e silencioso. E a liturgia principal acontece num momento bem específico do dia, certo? Sim, pontualmente às 3 horas da tarde, que é o horário estipulado na narrativa para a morte física dele. A cerimônia já começa com um impacto visual muito forte. O sacerdote vestindo paramentos vermelhos em alusão ao derramamento de sangue. Ele entra no altar nu e, em total silêncio, deita-se de bruços no chão frio. Uau! Não há palavras iniciais. É apenas esse gesto físico de prostração que sinaliza uma submissão completa diante do peso do evento. E dentro dessa cerimônia, existem 2 momentos que amarram muito bem essa construção de significado. O primeiro, se não me engano, é a oração universal. A estrutura dessa oração não foca apenas na própria comunidade, que seria o mais instintivo no momento de crise, né? Exato. A estrutura exige 10 grandes intenções. Eles rezam pelas lideranças políticas, pelas pessoas em situação de miséria, pelos judeus. E, notavelmente, há um momento reservado para rezar por aqueles que não possuem fé alguma e não acreditam na divindade. Olha só. A lógica inerente aqui é que, bom,
Se o sacrifício teve valor infinito, ele abraçou incondicionalmente a totalidade da condição humana, sem exceção de fronteiras ou de crenças. E tem o segundo momento, que é a adoração da cruz. Para os primeiros cristãos, a cruz era tipo o equivalente a uma cadeira elétrica moderna. Era um instrumento de terror do Estado puro e simples. Transformar isso no objeto a ser beijado exige uma reestruturação mental enorme de todo mundo. Enorme. O próprio ato de beijar a cruz era interpretado como uma forma de reescrever a história daquela quinta-feira à noite, não era? Devolver aquele beijo de Judas, que selou a traição no escuro, com um beijo público de afeto e reparação. Perfeito. É uma ressignificação profunda do trauma. E, já que tocamos nesse ponto psicológico, a gente precisa analisar a postura ética diante de toda essa violência que é materializada no que a gente conhece como o Sermão das 7 Palavras. Que são as frases ditas na cruz. Isso. Foram as frases documentadas, proferidas durante aquelas horas de asfixia e perda de sangue na cruz. Elas são vitais porque representam a síntese de como aquele movimento via a relação com o inimigo. E esse é um ponto que sempre me causa um curto-circuito mental. Ter a clareza e a força psicológica para, enquanto a tortura física está ativamente acontecendo com você, olhar para os torturadores e dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É inacreditável. Porque o mundo antigo operava quase integralmente na base da retaliação, né? No olho por olho. Como essas palavras reverberavam na sociedade daquela época. Elas causavam um choque sísmico na mentalidade da época. Alex Talionis, o olho por olho que você citou, não era apenas vingança pessoal. Era a lei estrutural que mantinha a ordem. Responder a uma violência extrema com absolução imediata era visto pelos romanos como uma fraqueza bizarra, sabe? Quase absurda. Loucura total para eles. Mas, para a filosofia cristã, no entanto, foi o momento exato em que a espiral milenar de violência e retaliação da humanidade foi finalmente quebrada. A ideia é: ao absorver a agressão sem devolver a agressão, a corrente do ódio simplesmente perde o seu poder. Nossa, muito forte isso. E no meio de todo esse peso cósmico, há detalhes de uma humanidade muito, muito crua nas outras frases também. Ele divide a execução com criminosos reais ali do lado e oferece uma promessa de salvação a um deles dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. Tem também aquele momento de organização familiar e espiritual, onde ele olha para a mãe ou para o amigo lá embaixo e diz: mulher, eis o teu filho. Preocupação de quem fica, né? Exato. É como se, mesmo morrendo, ele estivesse garantindo que quem ficasse para trás estaria amparado de alguma forma. Até chegarmos no grito de vulnerabilidade absoluta, que é o: meu Deus, por que me abandonaste? E olha, esse é um registro histórico formidável, porque os editores dos textos originais poderiam facilmente ter apagado essa frase. Para manter ele forte, né? Isso, para manter aquela imagem inabalável do herói divino. Mas eles mantiveram. Isso serve como a prova definitiva de que não havia tipo truque ou anestesia divina ali. A sensação de abandono, o terror do vazio, o silêncio de Deus, tudo isso foi experimentado em primeira pessoa, até o suspiro final da missão concluída. Bom, toda essa complexidade teológica, essa arquitetura de empatia e subversão de valores funciona maravilhosamente bem dentro da estrutura da religião. Mas a gente sabe que essas coisas não ficam isoladas em livros puerentos e debates teológicos. Nunca ficam. A cultura absorve tudo. Exato. A cultura engole a teologia e transforma em hábito de vida para todo mundo. Isso vazou para as casas e para as panelas das pessoas. E é aqui que a gente chega no famoso prato de peixe. Qual é a mecânica por trás de um costume tão enraizado? Por que peixe e não, sei lá, lentilha, ovos ou qualquer outra coisa? A mecânica envolve uma mistura muito engenhosa de biologia, economia e linguística. Vamos começar pela carne vermelha, que vem de animais de sangue quente. Historicamente, banquetes com carne vermelha eram associados à luxúria, ao poder, à comemoração extravagante.
E, consequentemente, é um processo bem violento de abate. Exatamente. Até porque, lembra que a palavra carnaval tem suas raízes no latim para a deusa carne? Ah, é verdade. Era a grande explosão de excessos antes dos 40 dias de restrição da quaresma. A lógica imposta foi a seguinte: num dia dedicado a lembrar o derramamento brutal de sangue de Cristo, derramar sangue animal para promover uma festa de sabores no paladar seria uma afronta, sabe? Uma total falta de respeito ao luto. Então a restrição não é apenas sobre o sabor ali na mesa, mas sobre a recusa em participar dessa economia do abate num dia de luto profundo. E o peixe, bom, ele se encaixa nisso por ter sangue frio e ser historicamente considerado o alimento dos trabalhadores mais pobres e humildes da antiguidade. Exatamente isso. Mas o elemento mais genial dessa escolha toda é a raiz linguística, o fator senha. Senha? Como assim? A palavra evangelo expressa um conceito que está presente na mente de todos os seguidores dos diversos seminários do mundo todo. No grego antigo, a palavra para peixe é ixis. Durante os primeiros séculos, quando o Império Romano perseguia letalmente essa nova religião, os cristãos usaram as letras dessa palavra, ixis, como um acróstico, um código secreto mesmo. Que incrível! Cada letra formava a frase Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, se duas pessoas se encontrassem na rua, uma desenhava um arco na areia. Se a outra desenhasse o arco inverso, formando a silhueta de um peixe... As duas sabiam que eram do mesmo grupo. Exato. Ambas sabiam que compartilhavam a mesma fé, sem alertar as autoridades romanas. Assim, consumir peixe na Sexta-feira Santa deixou de ser apenas uma dieta de restrição alimentar. Tornou-se um ato milenar de identidade. Caramba, é fascinante como um código de sobrevivência da Roma Antiga chega intacto à mesa de domingo do brasileiro lá no interior, sabe? E, por falar no interior, a gente não pode terminar nossa análise aqui sem falar sobre como a população rural assimilou tudo isso. Porque o Brasil católico rural não apenas abraçou esse luto, ele o transformou num cenário de horror gótico, quase cinematográfico. E a sociologia explica isso perfeitamente através do conceito de ortopraxia. O que seria isso? É a ênfase na conduta correta, que é garantida muitas vezes através do controle social puro. O choque teológico de que a divindade havia morrido gerou um pânico subjacente nas pessoas. Tipo assim, se o Criador e protetor do universo estava no túmulo, o mundo ficava desprovido de qualquer segurança cósmica, entende? O portão do inferno estava destrancado e o mal andava livremente pela terra. Nossa, isso justifica muita coisa. Justifica a proibição de varrer a casa, de tomar banho, de usar espelhos para não atrair a vaidade no dia mais triste da história. Sim, todas essas restrições. E as ferramentas, né? Nada de faca, martelo ou prego solto, para não evocar a memória mecânica dos cravos perfurando a madeira da cruz. Mas esse controle social precisa de fiscais. E é aí que entram os monstros da noite rural, né? Com o folclore passou a trabalhar a favor desse recolhimento que era imposto pela religião. Através da síntese de medos, a moralidade cristã europeia se misturou com as mitologias locais aqui e criou, a segurança pública do além. Dizia-se que, na madrugada da sexta-feira, entidades como a mula sem cabeça, o lobisomem e, de forma muito temida no Brasil colonial, a procissão das almas penadas, assumiam um controle total das estradas de terra. Essa procissão era aterrorizante. Demais! A narrativa era que espíritos cobertos por mortalhas vagavam exigindo respeito e punindo severamente qualquer um que estivesse quebrando o luto, bebendo, jogando ou simplesmente fora de casa no horário indevido. Qual é o resultado prático, pensa bem, de espalhar a lenda de que os animais do curral ganham o dom da fala à meia-noite e quem escutar vai enlouquecer? O resultado é que absolutamente ninguém sai de casa. Ninguém. O terror garantiu o silêncio e o respeito que a igreja demandava. É uma psicologia de massas extremamente eficiente. Muito. Mas olha,
Toda panela de pressão precisa de uma válvula de escape. Se a tensão aumenta de quinta à noite até sexta, onde o ser humano comum encontrava alívio psicológico para tanto medo e tristeza? Essa válvula de escape foi institucionalizada logo no dia seguinte, no sábado de Aleluia, com a famosa malhação de Judas. Depois de horas de restrição, de medo e luto acumulado, a comunidade inteira se juntava nas ruas sob a luz do dia para construir um boneco de palha e trapos. E esse boneco personificava a traição que desencadeou tudo, né? Exato. O ato público de espancar e queimar o boneco era puramente catártico. Era a comunidade retomando o controle, externalizando a frustração e limpando o ar para se preparar psicologicamente para a grande celebração que viria a seguir. Mas, bom, antes dessa catarse no sábado, a comunidade inteira precisa se despedir da narrativa oficial da sexta-feira. E isso acontece no fim da tarde, naquelas ruas de pedras de tantas cidades pelo mundo e pelo Brasil afora. A procissão do Senhor Morto é um dos espetáculos mais dramáticos que existem. A imagem do corpo exangue é colocada no esquife de vidro florido e caminha pelas ruas da cidade. Aquela marcha lenta, né? Lenta e muito pesada. Imediatamente atrás segue a imagem de Nossa Senhora das Dores, que é o luto materno materializado, muitas vezes representada com o coração literalmente perfurado. Não há sermões altos rolando. Há apenas marchas fúnebres cadenciadas. Essa caminhada é o momento em que a solidão de quem mora na roça ou do morador da cidade se funde no luto coletivo. Eles caminham como quem carrega o próprio parente. Mas claro, para sermos fiéis à estrutura lógica de toda essa história imensa que a gente desconstruiu hoje, a gente precisa lembrar que o roteiro não tem o seu ponto final nesse esquife de vidro. Para a teologia que projetou tudo isso, a Sexta-feira Santa não é uma celebração da derrota final. Exatamente o oposto. A sexta-feira é entendida como rito de passagem supremo. A narrativa aponta que a luz precisou ser engolida pela escuridão mais absoluta. E o divino precisou conhecer o limite da dor humana para provar a tese central de todo o cristianismo, que é a de que o mal, o ódio de a própria morte, não tem a palavra final. É só uma etapa. Isso. O túmulo de pedra é trancado, sim, e o silêncio domina o sábado, mas apenas porque a história precisa de um palco limpo para revirar a volta da vitória da vida no domingo de Páscoa. A cruz deixa de ser o fim do caminho para se tornar a porta de passagem. O que nos traz ao fechamento de mais uma investigação profunda aqui. Nós passamos pela política romana, pela dívida cósmica, pelas estratégias geniais de empatia visual da Via Sacra e até pelo terror sociológico do folclore no interior. Tudo isso para entender como a memória molda o nosso comportamento, né? E ao analisar tudo isso, nossa audiência pode pensar junto comigo num detalhe que é muito provocativo. Qual? Um pensamento que não está escrito lá nas encíclicas antigas, mas que grita para a nossa sociedade de hoje. Quando a gente lembra daquelas casas silenciosas lá dos avós, sem televisão, varridas antes do pôr do sol, onde gerações inteiras paravam tudo o que estavam fazendo para, processar uma dor em comum, a gente percebe que havia um espaço mental desenhado especificamente para lidar com o luto. E hoje, num mundo movido a notificações incessantes no celular, onde a gente evita o silêncio a todo e qualquer custo e tenta curar nossas próprias cruzes correndo de uma distração para outra, será que a gente não perdeu uma ferramenta vital? É uma ótima reflexão. A lição oculta nas engrenagens dessa sexta-feira talvez seja de que nenhuma ressurreição, nenhum processo real de cura nas nossas vidas acontece sem que a gente tenha a coragem de, primeiro, suportar o silêncio absoluto. Fica a provocação para cada pessoa que nos ouve. Com certeza, uma bela provocação para encerrar. E aí? O que a resiliência e a capacidade de perdoar no meio do caos que foram demonstradas nessa narrativa de hoje podem ensinar para todo mundo na hora de enfrentar as próprias dificuldades? O espaço está abertíssimo para continuarmos essa discussão. Deixem os pensamentos e as experiências de vocês aí nos comentários. E, claro, inscrevam-se agora mesmo no canal do Leitura do Dia aqui no YouTube. Isso aí. E para quem nos ouve no trânsito ou lavando louça de fone, clique em seguir no perfil do Leitura do Dia no Spotify para garantir que as nossas próximas imersões cheguem sempre em primeira mão. Desejamos a toda a nossa audiência um momento de muita reflexão e um dia de paz. Até o nosso próximo encontro. Até lá, pessoal!